Sabia que eu gosto muito, pessoal, adoro a história do Conde de Natal? Então introduza o que seria o conto de Natal. Eu acho o Conde de Natal muito legal. O que acontece? Um cidadão, o Sr. Scrooge, cruel, Suvina, tem uma loja Uhum. e ele é contador, se não estou enganado. E chegando perto do Natal, o Sr. Scrooge tem um funcionário e ele quer que o funcionário trabalhe todos os dias, todas as horas, até o último segundo, Sem descanso, feriado, sem descanso. férias, Para ele, feriado é coisa besta, não tem final de sentido. semana. É gasto inútil de dinheiro. Entende? A vizinhança vê o Scrooge como sendo uma pessoa horrível. O Scrooge ele serve como piada Uhum. para quem é do bairro. E ele não está preocupado com isso. Ele não Uhum. está pouco se lixando para as pessoas. Se alguém vai cantar a noite de Natal, ele é capaz de pegar uma vassoura e sair batendo nas pessoas. Não duvidaria. Pois é, então o Sr. Scrooge, ele literalmente é cruel. Certo. Ele não gosta. Só que, num certo momento, um ex-parceiro do Sr. Scrooge, ex-amigo, parceiro, que já faleceu, Uhum. chega pro Scrooge e fala: Scrooge, mas é o seguinte, velho, se tu gostar com essa tua vida, fala de hoje em dia. Tu vai se dar mal. Certo. Então, por favor, muda a tua vida. Uhum. Já que você não está acreditando, você vai ser visitado por três figuras. Uma figura do passado, uma figura do presente, Uhum. minha figura do futuro. São três fantasmas. Certo. Ouça o que eles têm a dizer. E vai embora, desaparece. E o Scrooge, inevitavelmente, né, vai dormir achando tudo aquilo ali besta. Uhum. Comi alguma coisa que me fez mal. Certo. Ele vai dormir e de repente ele acorda com algum barulho estranho. E aí é o primeiro fantasma, que é do passado, que vai mostrar para ele como é que a vida do Scrooge era e como é que ele se transformou na pessoa em que ele é hoje. Uhum. Depois vem o fantasma do Natal presente, que também vai dar a mesma ênfase e falar, olha, você está sozinho, largado, abandonado, ninguém olha por você. Uhum. E enquanto isso ele vai vendo a vida das pessoas ao redor dele. São pobres? São, mas tem carinho, tem atenção, tem Cuidado. cuidados. Até que no fim da noite vem o último dos fantasmas e mostra como é que vai ser a morte do Scrooge. Uhum. E a morte do Scrooge é depressiva. É ele e mais ninguém. Ninguém. As pessoas, na verdade, acham até bom que ele tenha morrido. Cruel, né? Pois É. é. E quando o Scrooge acorda desse devaneio, dessa iluminação, um momento de fantasmagórico, ele literalmente decide mudar. Ele decide ser uma pessoa melhor. E Uhum. ele entende que ele precisa ser uma pessoa melhor. E nessa história, o nosso roteirista já coloca a seguinte frase: Você precisa acreditar que as pessoas mudam. Exatamente. Porque se você não acredita, a história não vai fazer muito sentido para ti. Pois é. Aí é que tá. Essa história é de Charles Dickens, se não me engano, de 1808. Século XIX, 1800. Tá bom. E o mais fantástico é que ele está fazendo uma crítica à sociedade inglesa capitalista, tão preocupada com o dinheiro, tão preocupada com o crescimento econômico, a estrutura social Uhum. e pouco se lixando para as pessoas. É, Então sim. essa é a máxima da história, né? Se não me engano, de Charles Dickens. Mas é uma crítica social. É, perceptível, perceptível. O que mais chama a atenção é exatamente isso. Sim, você já viu, se você nunca viu a obra Um Conto de Natal, ela é a premissa exatamente essa. Só que o Liber Merro, escritor, Certo. roteirista de Uhum. quadrinhos, Uhum. resolveu dar o ar da graça para um personagem. Ele pega um personagem e coloca ele exatamente dentro do conto de Natal. Que seria o nosso querido Batman. É o nosso querido Batman. A.K.A. Bruce Wayne. Bruce Wayne é pego pelo Sr. Libermerro para fazer um dos momentos mais, eu acho, momentos mais lindos, que é exatamente isso.
Um conto de Natal. E ele exatamente pega esse conto e dá uma adaptada e joga de como seria o Batman. Exatamente. Eu gosto muito quando os roteiristas eles mais se utilizam da narração em terceira pessoa nos quadrinhos, em alguns bons casos, né, óbvio, do que muitas vezes nos diálogos. Porque se você for tentar colocar diálogo é meio complicado, ainda mais que alguns desses diálogos são muito profundos. A não ser que os dois personagens encaixem muito bem na ideia, no contexto que você quer dizer, o sentido narrativo na terceira pessoa aqui é maravilhoso. Para justamente ele fazer essa adaptação do conto de Natal e colocar na perspectiva do Batman. Porque ele pega justamente isso desse velho rancinza que o Batman, nosso Bruce Wayne, está sendo, decorrentes de alguns traumas passados, e tomar cuidado para que no futuro ele não seja tão esquecível, chato, insuportável, que só fica pensando no hoje, tanto que até uma das histórias que a gente menciona depois, que a gente vai falar depois, que é escrita pelo Jeff Loeb e desenhada pelo Tim Sale, o Batman, quando ele está tendo um diálogo com o Alfred já fala, beleza, qual é a missão de hoje? Você vai sair hoje de noite, vai ir atrás dos criminosos, vai atrás de quem? Fazendo esse link, mas trazendo para cá, é a mesma coisa. O nosso Batman aqui está muito objetivo. Vai conversar com o Gordon e falar, olha, o que a gente tem disso daqui, desse caso? Temos tal informação. Olha, mas essa tal informação vem de uma fonte não muito confiável. Tem certeza que vai dar bom? Não, eu acho que não vai dar bom. O Tim Gordon, eu acho que você deveria verificar. Então você percebe de que ele está muito objetivo nessa situação. Ele quer ir, no caso, já solucionar o problema. Ele não está indo preocupado de ir para Algazarra, está preocupado de comprar o presente do Alfred, não está preocupado de ir encontrar uma nova namorada, não. Ele só quer achar uma pessoa, e você já imagina qual vilão ele consegue descer a porrada, solucionar isso e acabou. Tudo que ele quer é um Batman metódico, né? Extremamente metódico. Eu não diria nem metódico às vezes, eu diria muito. Sabe, policial que. Metódico. Uma pessoa que só olha o comando. É metódico, pragmático e. É porque ele só tá olhando para uma coisa. Esse que é o ponto. Porque o metódico você pode ainda ter os seus metodismos em algumas coisas, fazer ali. Tem o segundo ponto de vista. Agora, quando ele só tá olhando para uma coisa, exatamente, acho que esse é o melhor tempo. Agora, quando você tá olhando só para uma coisa, ele só tem aquela missão. Você só tem que fazer o objetivo daquela missão, não importa. Esse é o nosso Batman e precisa ser um Batman um pouco mais velho para você sentir a dor das experiências ruins que ele teve no passado. E entender por que o Batman tá tão... Como eu já falei... amargo. Eu acho que os espíritos que vão aparecendo, eles são extremamente fundamentais. O personagem, né? Porque assim, não dá uma ilusão de espírito, né, nessas histórias, mas dá uma ilusão, os próprios personagens aparecendo. Sim. Eu considero que eles são maravilhosos. Conforme eles vão aparecendo, conforme eles vão se colocando. Esses personagens, eu vou chamar de espíritos porque eu vou trazer resgatar a obra do conto, mas a ideia dos espíritos, da forma como eles vão aparecendo, vão falando, olha, você já foi legal, cara. Olha, você já foi melhor do que isso. Você já foi mais... Eles vão já foi melhor. Eles vão chamando a razão um cara que não quer ser razão. Quer dizer, ele... Na visão dele, ele está sendo... Ele está trazendo algumas emoções do passado que ele já teve, mas não deixando se guiar por isso. Ele está querendo esquecer isso. Que aí entra no debate que uma vez eu já falei, se as pessoas soubessem o quanto racionais elas acham que são, elas seriam depressivas. Sim, mas total. Isso é outra história. É. Porque esse é o Batman, que a partir do momento que ele está muito racional, só querendo fazer o objetivo dele... Ele não se importa com essas pequenas coisas, com essas pequenas emoções que ele teve. Sim. De ter um romance, de ter um companheiro, que era o Robin, no caso. Ele não vai ligando para isso. Ele só fala, vai, só tem que fazer a missão e é isso. E o mais interessante, aí vem uma coisa que nós já comentamos algumas vezes,
essa obra, ela literalmente exige Que você que tem um você background dos conheça os personagens. personagens. Você precisa conhecer os personagens para entender o momento em que cada um deles vai aparecendo. E tem que aparecer e a motivação de cada um, e a representação de que cada um tem ali. Porque aparece o Superman, aparece a Mulher Gato, aparece o Robin, aparece o Coringa, e você fala, tá, por quê? Tem o Gordon, tem o Tem, Alfred, tem- tem... eu percebo que eles são mais âncoras, né? Esses, Sim. esses três em questão, quatro, né, que eu mencionei, eles são bem categorizados, ou melhor, representados na roupagem dos espíritos que você mencionou do conto. Uhum. Então, cada um vai ser uma forma de olhar o momento do Batman. Um personagem vai olhar o passado. Um personagem vai olhar o presente do que está acontecendo hoje. Um personagem vai definir ou retratar o possível futuro que o Batman está caminhando a ser. E então é uma história que a retratação dos personagens tem que ser muito bem reconhecida para ter esse peso da profundidade. Porque senão Dizendo, né? vai. Não acho que não é nem dizendo que a pessoa não vai ter. Não vai sentir tanto. Uhum. Não vai ter tanta emoção de, cara, por que isso daqui? Por que isso daqui está sendo retratado na minha frente? Não vai ter essa profundidade. Então, é uma história realmente simples da sua forma narrativa, mas muito profunda dos seus subtextos que eles entregam. Sim. Muito bem. Não tem como eu evitar Uhum. um momento que Superman. você gostou. Cara, uma coisa que eu já entendi de mim mesmo, e aí mais pode parecer uma certa reflexão dos outros, mas por incrível que pareça, eu vou estar falando um pouco de mim. Muitas pessoas gostam do Batman porque o Batman tem aquele tom realístico de como é a sociedade, quebrada, criminosa, fazendo os seus jeitinhos. Eu gosto muito de personagens que são a idealização de comportamento. Por mais que isso possa parecer chato. Tanto que eu acho que agora você vai entender os três, dos três personagens, o que eles muito têm em comum. Sim, sim. Cara, e o Superman ser isso, pra mim, é maravilhoso. Porque eu já entendi essa parte de mim pessoalmente. Então ver o Batman olhando pro Superman quando o Superman aparece e falar, meu brother, vamos sair dessa? Se ficar nesse daqui não vai ser tão legal. Você já foi melhor. Quando você estava indo atrás dos seus bandidinhos, eu já vi você fazendo estripolias melhores executadas. Agora você tá meio capenga, cara. Pô, tá vacilando, meu brother. Ele não fala, o Superman não fala assim. Então, cara, o Superman é Você isso. já foi O melhor. Superman, exatamente. Porque justamente o Superman aparece no momento de deslize do Batman. Sim. E o Batman fala, beleza, tá legal. Você fica falando. É muito fácil você dizer essas coisas bonitas pra mim. Você pode ir pro espaço, vácuo e ficar lá e não ouvir nada. Daí ele falou, tá, beleza, tranquilo. Eu concordo posso até concordar contigo. Mas e quantas vezes as boas ações que você tenta esquecer ou não olhar de que as pessoas fazem, eu já ouvi e vi. Aí o Batman fica naquela de, pô, me pegou, hein? Me pegou, hein? Cara, Beleza, chato. 1-0 pra você. Não Então, gosto, cara, não não. gosto de você, você me gosta bem demais. Exatamente. Então, assim, não tem como. Pra mim, volto a dizer, gosto de ambos os personagens tanto quanto, mas o Superman. Tá, mentira, pode estar parecendo meio hipócrita. Vejo que os personagens tão muito bem escritos quanto são, mas o Superman, pra mim, pessoalmente, ele me ganha muito. E o seu? O pior que, assim, seria o personagem que eu realmente gostei. Hum. Ele é um spoiler. Ah, é É, o destino do nosso querido Batman. é o spoiler. Mas Faça igual, tenta descrever de uma forma não Pois é. consensual para as Mas pessoas vamos não lá. entenderem, mas saberem do que você está dizendo. Nós temos na obra um ladrão. Uhum. E esse ladrão, ele é muito mequetrefe.
Não, ladrãozinho de. É um ladrãozinho de. É o famoso cara informante, que ele só leva a carta pra cima e pra baixo e pronto. Então, vendo a obra, lendo a obra, eu olhava assim para esse mequetrefe, para esse ladrãozinho Não dando não nada. dando nada pra ele, cara, por que que você tá aqui, mano? Não é pra você estar aqui, só isso. Então, pra mim ele se conversa muito bem no conto. Sim, exatamente. Desde o começo eu já tinha sacado que ele se Sim. conversa muito bem no conto, que é Sim. justamente o conto que você falou no começo. Uhum. Então eu sabia de que você pode colocar esse conto tanto pro Batman, tanto para esse ladrãozinho mequetrefe, para qualquer um. qualquer um. Sim, Pros sim. dois. Ele serve pros dois. Ele serve pros dois. Obviamente cada um dentro do seu contexto. Sim, então quando eu tava lendo, toda vez que eu via esse ladrãozinho mequetrefe, cara, no começo eu fiquei, por que que você tá aqui? Depois eu, cara, você precisa estar Ele aqui. precisa estar Você aqui. precisa estar aqui. Mas do começo eu já tinha sacado. Quando ele fala do conto, você precisa acreditar e você vê que no começo ele já tá fazendo batatices. Talvez eu não tenha. Talvez por conhecer, eu acho que aí talvez tenha sido a minha falha, minha mesmo. Que como eu já conheço a obra, Uhum. O primeiro conto. o conto, né? Eu já fui pra cima desse meio já quebrado, meio já prevendo algumas coisas. E talvez isso tenha sido, digamos assim, a minha falha, digamos. Por isso que me pegou tão bem. Por isso que me capturou. Olha, depois que eu li o Demolidor e o Capitão América, eu parei de tentar adivinhar as coisas. De não, vamos logo, eu tenho que ler isso aqui rápido, não sei o que. Então, assim, eu deixei já. Eu tô deixando a obra seguir o Pois é, fluxo. geralmente eu faço isso, você sabe, eu também disso. Não, pois é, você. Aqui a gente inverteu os papéis dessa Mas vez? como dessa vez eu conheço muito a obra, então eu já fui com ela no âmago. Eu demorei um tempo a entender a correlação do Batman com o conto. O Batman, pra mim, eu demorei um pouquinho. Porque eu tava sacando que era o nosso ladrãozinho aqui, Mequetrefe, que tava sendo o protagonista, não sei dizer. Sim. Ou um dos protagonistas. Mas eu já tinha. É porque uma história não pode te jogar do nada. Sim. Alguma coisa. Porque senão fica muito chato. Imagina, ela não pode sacar um personagem no meio da história. Porque você vai se perguntar, cara, o que esse personagem tá aqui? Então ele já precisa estar no começo. Então, quando ele já apresenta no começo, ele dá uma sumida e fica depois passando pelo Batman, eu falei, beleza, ele vai voltar em algum momento. Ele vai voltar. E outra coisa importante, gente, o traço. Libermejo, eu acredito que tem um dos traços mais fantásticos. Me lembrou muito o do Reino da Manhã. Reino da Manhã. A Ross. Alex Ross? Alex Ross. Assim. Ele me lembrou muito. Tem É porque não é necessariamente um desenho, uma pintura. Tinha umas cenas que eu ficava, caramba, mas aqui o cara gastou tempo, hein? Você percebe quando não é algo digital que os caras pegam um template e foi? Sim, sim. Ele pegou um molde e fez. Não, ele parou, fez cena por cena, então dá uma ambientação bem legal, dá uma ambientação bem bacana de como ele quer retratar essas coisas. É aquela história que ela é única, ela precisa que cada dos elementos estejam coexistindo, porque se fosse qualquer coisa diferente, desanda. não iria ser igual. Sim, então é pra mim uma obra linda. E assim, o legal é que a gente tá falando de uma obra que é Noel, né, que Sim, fala, sobre o passa Natal. assim, Natal, mas pra mim ela é maravilhosa, independentemente de ter como referência o Natal. E outra, assim, não, depois eu falo isso porque é spoiler, desde quando a gente for ficar falando das nossas fofocas. Então, 0 a 10. 11. Concordo plenamente. 11.1. 11 pontos. Se desse. Não, ela é linda. Aquela obra que me pegou assim de um jeito que eu. É a obra que, como o Alumo fala, né? Você tem que ter uma boa ideia e um bom roteirista sabendo escrever para entregar uma coisa muito magistral. Porque você pode ter uma ótima ideia, mas se você não souber desenvolver ela, não adianta. Então, por favor, leiam Noel, de Limbermejo. Isso a gente recomenda. Extremamente. Recomendo.
Até a próxima!